Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das filosofias mais provocadoras e, olha, bem complexas do século XX. A gente está falando de Theodor Adorno. Ele foi uma figura-chave da chamada teoria crítica e fez um diagnóstico assim profundo e até um pouco sombrio da nossa sociedade moderna. Sabe, o motor do pensamento do Adorno é uma pergunta que é, sinceramente, bem perturbadora. Ela vem direto dos horrores que marcaram o século XX. A questão é, como que a razão, como que o iluminismo, que prometeu libertar a humanidade, que prometeu progresso, acabou no fim das contas produzindo dominação e barbárie como o Holocausto? Essa contradição terrível era algo que o assombrava, e foi daí, desse incômodo, que nasceu toda a sua filosofia. Então, para tentar responder a essa pergunta gigante, o Adorno, junto com Max Horkheimer, escreveu uma obra que é simplesmente fundamental chamada A Dialética do Esclarecimento. E o argumento principal ali é um paradoxo bem chocante sobre a própria ideia de progresso. A ideia central é basicamente esta. Aquele grande projeto do iluminismo, sabe? Aquele que buscava libertar a gente através da razão. Pois é, ele acabou de uma forma bem irônica, criando novas prisões. Pensa só, burocracias que não se importam com pessoas, a lógica da fábrica aplicada em tudo, novas formas de controle social. Aquele sonho de liberdade acabou gerando formas de opressão muito mais sofisticadas. Então, o ponto central é exatamente este. Quanto mais a nossa sociedade se tornava, entre aspas, racional e científica, mais ela criava jeitos de controlar a natureza e as próprias pessoas. Aquelas ferramentas que deveriam nos dar liberdade viraram as ferramentas do poder. E o diagnóstico da Adorno começa exatamente aí, numa espécie de corrupção da própria razão. O que ele vai argumentar é que na modernidade a razão foi, digamos, encolhida, reduzida a uma coisa muito mais limitada. E ele dá um nome para isso, razão instrumental. Olha só a diferença, que é crucial. De um lado, a gente tem o que se poderia chamar de razão emancipadora, aquela que critica, que reflete, que busca a liberdade de verdade. E do outro, a tal da razão instrumental. Essa só quer saber calcular o jeito mais eficiente de chegar num objetivo, sem nunca parar para perguntar, mas esse objetivo vale a pena? E é essa segunda forma, essa razão mais técnica, que, segundo Adorno, acabou dominando o mundo moderno. E as consequências disso? Bem, elas são bem graves. Essa lógica de eficiência a qualquer custo acaba levando a um controle social maior, a exploração da natureza e das pessoas e, o que é mais importante aqui, a perda da nossa autonomia individual. A gente chega num ponto que ele chama de reificação, que é basicamente quando as pessoas são tratadas como coisas, como peças numa engrenagem, avaliadas só pela sua utilidade. Beleza. Agora a gente vai entrar num dos conceitos mais famosos do Adorno, um lugar onde essa lógica instrumental parece assim, de forma escancarada, a chamada indústria cultural. É exatamente aqui que aquela razão que só calcula é aplicada na arte, no entretenimento, na mídia. Então, o que seria essa tal de indústria cultural? Bom, de forma bem direta, é a transformação da cultura numa mercadoria, algo produzido em massa, como um carro ou um celular. Para o Adorno, a cultura deixou de ser aquela expressão genuína, espontânea, para virar um produto fabricado, pensado desde o início para ser consumido sem muito esforço de forma passiva. E como é que essa indústria funciona? Quais são as características dela? Primeiro, a padronização. Tudo parece seguir uma fórmula, né? Um roteiro que já deu certo antes. Depois vem um controle ideológico meio sutil que acaba reforçando os valores do sistema. E no final das contas, a arte vira só mais uma coisa para ser comprada e vendida. E com isso ela perde todo o seu poder de crítica. E o efeito disso tudo no público é bem profundo. Em vez de desafiar o nosso pensamento, essa cultura produzida em massa nos deixa mais passivos. Em vez de fazer a gente refletir, ela só distrai. Ela vai aos poucos minando a nossa capacidade de ter um olhar crítico, incentivando todo mundo a se conformar e, no fim, serve para manter o sistema do jeitinho que ele tá. Ok, o diagnóstico é pesado, né? Parece bem sombrio. Mas e aí, tem alguma saída? O Adorno ele não é de dar receita de bolo, não tem solução fácil. Mas ele propõe um caminho, um método de resistência pelo pensamento, uma forma de pensar na contramão. É o que ele chama de dialética negativa. O princípio por trás disso é o seguinte: a realidade é sempre maior do que os nossos conceitos sobre ela. O real não cabe nas nossas caixinhas. Imagina tentar descrever a experiência de estar numa floresta só listando o nome das árvores. Não funciona, né? Nossos conceitos e sistemas sempre simplificam demais. A realidade é sempre mais rica, cheia de contradições, muito mais complexa do que qualquer rótulo que a gente tente colocar. E isso nos leva direto para uma ideia-chave dele, a não-identidade. Pensa assim,
A palavra árvore não é a árvore de verdade, com toda a sua complexidade, cheiro, textura. Sempre existe uma diferença, uma lacuna, alguma coisa que escapa da nossa tentativa de definir e controlar. Pensar a partir da dialética negativa é exatamente prestar atenção nesse resto, naquilo que não se encaixa perfeitamente nos nossos sistemas. É isso que mantém o pensamento vivo e crítico. Ok, além desse pensamento crítico, o Adorno enxergava outra forma muito poderosa de resistência, a arte. Mas atenção, não é qualquer arte não. Ele defendia o que chamava de arte autônoma, que é aquela arte que se recusa a ser só mais um produtinho da indústria cultural. A função desse tipo de arte não é só entreter ou vender. A função dela é resistir, é provocar um choque, quebrar as nossas expectativas, forçar a gente a enxergar o mundo de um jeito novo. É uma arte que não dá resposta fácil, porque, convenhamos, a realidade também não é nada fácil. Então, a gente tem um contraste bem claro aqui. De um lado, essa arte que desafia, que às vezes é até difícil, que é subversiva. E do outro, os produtos da indústria cultural, que são simples, repetitivos e, no fundo, servem para manter todo mundo confortável dentro do sistema que o Adorno tanto criticava. E por fim, o Adorno aponta para um último campo de batalha, que é absolutamente crucial: a educação. É na educação que a capacidade de pensar criticamente pode ser alimentada ou pode ser completamente destruída. A educação tem esse poder duplo, sabe? Ela pode ensinar a gente a pensar com a própria cabeça, a questionar o mundo, a ir atrás da liberdade. Ou ela pode simplesmente nos adestrar para sermos peças obedientes no sistema, reproduzindo as mesmas lógicas de dominação de sempre. E é aqui que vem, talvez, a declaração mais forte e definitiva dele sobre esse assunto. Para o Adorno, o objetivo final da educação não é o sucesso na carreira, nem acumular um monte de informação. É uma obrigação moral, garantir que a barbárie, que Auschwitz, não se repita. E como se faz isso? Cultivando pessoas autônomas, que pensam criticamente. Então, resumindo tudo, o diagnóstico do Adorno é um grande alerta. A modernidade transformou a razão numa mera ferramenta. A cultura virou uma mercadoria produzida em massa. E a única esperança que resta está numa crítica radical, uma crítica que não se cansa, que se recusa a simplesmente aceitar o mundo do jeito que ele está. E tudo isso nos deixa com uma pergunta muito urgente para os nossos dias. Quando a gente olha para o nosso feed infinito nas redes sociais, para séries que são produzidas por algoritmos para prender a nossa atenção ao máximo, será que estamos diante de uma cultura que nos liberta? Ou será que essa é só uma versão 2.0 muito mais eficiente daquela mesma indústria cultural que o Adorno descreveu lá atrás? É uma questão que fica, com certeza, totalmente em aberto.